Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e o livro de hoje é Regresso ao Éden do Paco Roca. Esse livro aqui é baseado, contado, construído em cima desta fotografia, certo? Então, este livro é a história que o Paco Roca escreveu a partir das histórias e da vida da mãe dele. Seria uma biografia, então, que um filho faz da vida da mãe. E esse livro eu achei muito bacana, né? Então, basicamente, vai ser isso. Aquela foto vai se contar a história, né? O desenho aqui da frente mostra, digamos assim, os bastidores da foto, né? A gente vê o fotógrafo e as pessoas que serão fotografadas, né? Estão todas na mesa em relação à foto, menos a menininha aqui, que é a Antônia, né? Mas está faltando ela, então assim, então ela está chegando para bater a foto. Então essa foto, essa estrutura familiar que a gente vai conhecer cada um dos membros dessa mesa aqui, é o desenvolvimento dessa história, a base para desenvolver. E aqui esse começo eu achei muito legal, que eu acho que dá para ver aqui, essas folhas pretas, né? E cara, vem a folha de guarda preta, vem mais folhas pretas e daí que aparece, né? Durante quanto tempo Antônia não existiu? Então tudo isso daqui já é elemento narrativo da história, essa escuridão. Durante quanto tempo Antônia não existiu, né? Éons de existência. Partículas que viajaram errantes pelo espaço durante milhares de milhões de anos se convertem pelo acaso ou pelo destino em um corpo com consciência de si mesmo, com nome e sobrenome, com alegrias, tristezas, com medos e esperanças. E daí o textinho vai se espalhando aqui pela página, né? A gente vai vendo ele aparecer em outros lugares, aparece um pontinho branco aqui, que daí começa a se espalhar, assim como se fosse um rastro, né? E daí a gente começa a visualizar, né, as páginas, né, a fileira de páginas da história que a gente está para ler, né? E se fez a luz, né? Daí a gente está aqui nesse início, nesses bastidores, na hora dessa foto. E aqui você já vê como é que a diagramação, as paletas de cor que ele usa, vai aparecer outra fotografia, né? Mas a principal é aquela, né? Vai ter toda uma história da personagem em relação a essa fotografia, de sempre acompanhar ela, né? A personagem barra mãe do Paco Roca, né? Então, é um trabalho que vai ser biográfico. Ela cresce na Espanha da década de 1930, 40, ali com o General Franco, né, com os pais dela, mais ou menos ali nos anos 40, 50 que ela tá. E daí a Espanha tinha passado por uma guerra civil, recém tinha terminado a guerra civil, a ditadura do Franco estava começando, estava ali na plena potência, tinha todo um clima de denúncia, de perseguição contra os comunistas, contra os esquerdistas, né? Tinha bastante violência. E a família da Antônia era uma família pobre e esses eventos todos, né, ajudaram um bocado para a onda de pobreza que ia ter no país, né? Então ela vai explicar o que era nascer e crescer com fome lá na Espanha. Então a gente vai ter essa reconstrução de época, a gente vai ter a questão da família, né? Pai, mãe, né? A nossa garotinha Antônia, a nossa protagonista, os irmãos dela, a vida, né, se desenrolando, né? E ao mesmo tempo um paralelo, né, com o presente, no qual os filhos estão ajudando ela, né, a se mudar, porque ela não pode mais morar sozinha, né? E ela quer a tal da foto, né? Onde é que está a foto? E daí os filhos, ela tanto insiste, né, que ela sempre teve essa foto, né, no criado mudo, que os filhos vão, encontram, daí a gente vai começar a acompanhar toda a história dela. O Paco Roca, eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele, tem aquela plataforma doméstica, né? E eu achei muito legal porque ele explica passo a passo de como ele elabora uma história. Ver esse material aqui do Regresso ao Éden e tendo feito o curso dele é muito legal, assim, é muito interessante,
Porque daí eu fico imaginando, porque ele provavelmente fez, né, esse álbum de acordo com o que ele explicou lá no curso. É uma metodologia dele, eu acho muito bacana. Então tem toda uma questão que ele gasta, ele fala que na produção de um álbum de quadrinhos dele, ele gasta a maior parte do tempo fazendo a pesquisa, elaborando o roteiro, imaginando as possibilidades. Isto é, se, por exemplo, ele leva 2 semanas para fazer 2 páginas de quadrinho, dessas 2 semanas, para desenhar a página, fazer os desenhos, finalizar no computador, fechar o arquivo e mandar para a gráfica, essa parte de finalização da página, ele toma 2 dias. Os outros 12 dias ele dedica para fazer pesquisa, fazer esboço, fazer a iconografia, né, fazer toda a pesquisa de imagens do que vai ser necessário, ler sobre o período, ler pessoas falando sobre o período, pegar diferentes opiniões. Ele faz isso, esse é o método que ele ensina na aula dele. E eu, cara, consigo enxergar ele fazendo isso daqui, e é muito bacana de ver como que isso funciona tanto para um material assim, digamos assim, mais jornalístico, digamos assim, de quadrinhos, que foi o que ele fez, né? O exemplo que ele deu lá na uma crônica, né? Era a história do Homem de Pijamas, né? Que ainda não saiu aqui no Brasil, mas do jeito que as coisas vão indo, logo vai sair, né? Então é muito legal ver esse método, essa imersão e ver como isso aparece na história. A história da Antônia, ela vai, então, com essa base, essa pesquisa toda, ela vai construir minúcias do dia a dia, né, da família, né? Deve ter conversado muito com a mãe, mas deve ter feito muito estudo de reconstituição de época, né? Então você vai ter esse acompanhamento, vai ter o elenco humano, que é muito legal, falou elenco, né, humano, assim, mas tem esse aspecto histórico que é muito bacana também. E ao contar a história da mãe dele, ele conta também a história um pouco da Espanha, mas também não é só. Tem muito da cultura, dessa evolução cultural. Então, no diálogo do Paco Roca, na narração do Paco Roca, a questão do machismo, a sociedade machista, a violência, tá tudo ali. Não é. Ele mostra as coisas de uma maneira muito seca, sabe? Ele não faz dramatizações, ele não faz uma estética do sofrimento, assim, saca? Ele vai mostrando as coisas tristes, as perdas, as mortes, as separações, de uma maneira muito objetiva, muito seca na narração, e ao mesmo tempo vai comovendo a gente, porque é a vida passando, pessoas se separando. E como ele diz da Antônia, ela sofreu muito durante a vida, né? Essa realidade, a situação, as relações familiares foram muito cruéis com ela, assim. Então era difícil dela ter dito que teve um dia muito feliz na vida. Ela tinha poucos dias felizes. A narração do livro, ela vai contar que a vida dela começou a ficar legal a partir dos anos 60, quando ela se casa, quando ela constitui família. E parece que ela realmente é feliz nessa família. Ainda sobre essa família, tem o outro álbum do Paco Roca, A Casa, que foi publicado aqui, né? E que conta uma história semelhante, só que daí ele vai focar na figura do pai, né? Mas a história da mãe eu achei mais... A Casa é muito bacana, é muito legal, eu gosto bastante, mas o Regresso ao Éden me tocou de uma maneira pela tragédia da vida dessa mulher. Eu falo tragédia porque são uma série de sofrimentos, de opressões que o livro vai deixando claro, né? A construção que o Paco vai fazendo vai mostrando como a vida dela era encolhida não só pela miséria e pela pobreza, mas também pela cultura machista, né? Como o pai dela tratava ela, como o pai dela tratava a irmã dela, né? E qual era o que se esperava de uma mulher, e daí tinha a questão religiosa, que dentro do governo fascista era super valorizada, né? A questão da religião, a família, a religião já como um código, principalmente de conduta, de controle, né? E ali, tipo, o que a religião serve, né? Na relação entre Antônia e a mãe dela, a religião ali é um suporte para elas suportarem o insuportável, né? Ali o tempo todo é a promessa de que um dia no paraíso ia ser melhor, porque o dia a dia é triste, é marido batendo, é violência, é se privar das coisas, é passar fome, mas lá na frente, diz o padre na missa de domingo, você será recompensado, recompensada, né? Então, assim, é um álbum que vai contar esse tipo
de história, tá bem carregado dessas vivências, e que para mim me agradou muito, acho que principalmente por causa desse curso que eu fiz com o Paco, porque aquela aula aqui que eu tinha feito lá, e agora ver isso daqui, imaginar como é que eu... Cara, se para fazer 2 dias de trabalho desenhando ali, definindo tudo, ele gasta 12, né, para fazer os layouts, fazer a pesquisa, fazer a base, escolher qual que é melhor. E no curso é muito legal que você vai vendo esse processo de pré-produção, né? Porque depois que está tudo definido, que o lápis, você terminou o lápis e definiu onde é que está o texto e onde é que está... Aí você faz uma aplicação, faz uma finalização, já segue um padrão de paletas que ele escolhe, né? Ele tem lá uma seleção, ele vai elaborando, assim, ele elabora, aí é só fazer uma aplicação, né? E tipo, eu falo só, mas eu acho muito legal nesse tempo todo de produção, o tempo que ele gastou, né? Elaborando, pensando, fazendo... E cara, dá pra ver tudo isso daqui, enfim, é um livraço, né? Recomendo, me tocou bastante, me tocou pela vida dela, me tocou pelas linguagens, ele usa umas imagens muito interessantes, tem uns momentos assim que parece até meio mágico, né? Tem a história lá de um balonista, que por mais que seja relato, e seja pé no chão, e ele esteja sóbrio, ele faz umas... Acho que eu consigo achar aqui, né? Então, ele tem esse personagem aqui, o Capitão Dom Milan, né? Que era um aventureiro, né? E na época da infância da mãe dele, você ainda não tinha tanto cinema ali, o cinema existia, mas ele era um aventureiro que fazia as coisas tipo ali na cidade, fazia números, né? E daí ela vai contando que ele se arriscava a vida nas proezas, de saltos, atravessar, equilibrando em cima de corda, desafiar a morte, porque ele tinha perdido um amor da vida dele e ele ansiava morrer. Então ele achava que se ele morresse ali numa dessas proezas, não seria um suicídio, né? Ele não seria maculado pelo suicídio, Deus o perdoaria. Se Deus quisesse que ele vivesse, ele passava pela prova, se Deus quisesse levá-lo, ele seria levado, né? Daí vão contando a história, até que aparece essa imagem aqui do balão, né? E esse balão, ele vai usar o balão, né? Vai fazer uma proeza de subir até acima das nuvens e conseguir retornar em segurança, né? E daí nós vemos ele andando no meio da multidão, nós vemos o rosto da morte. E essa montagem, essa página, eu acho muito bacana, esse sistema de grid que o Paco usa, os silêncios, o olhar, a construção, colocar a gente lá na cena. É muito legal. E daí o balão vai e desaparece, né? Vai acima das nuvens. Aí entra toda, como eu falo, uma linguagem árida, quando ele está falando ali da realidade, ele está bem sóbrio, mas ele se permite fazer essas coleções aqui, essas imagens bonitas, assim, essa poesia visual, né? Então, um material muito, muito legal. Fica a minha sugestão para vocês. Eu curti pra caramba. Foi uma das minhas melhores leituras desse mês. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram o vídeo, dá aquele joinha maroto ali embaixo para nós. Se você gostar de ver pessoas falando sobre histórias em quadrinho, eu e meu colega Escama estamos aqui toda semana falando de algum gibi ou de alguma outra coisa, o que nos der na telha, sobre quadrinhos geralmente. Fiquem bem, boa semana para vocês e nos falamos. Até a próxima!